Olá, nós estamos estudando o livro de Daniel. Já estudamos Daniel capítulo 2, o capítulo 7, agora nós vamos ver o capítulo 8. Aqui Daniel tem uma visão de dois animais, de um bode e de um carneiro. Então Daniel relata assim: Levantei os meus olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas. E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o meio-dia. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e engrandecia. Então, alguns detalhes que Daniel vê na visão é que esse carneiro tem dois chifres e também dá amarradas para três direções. Esse carneiro representa o reino da Medo-Pérsia. Esses dois chifres é porque a Medo-Pérsia é um reino duplo. É o reino da Médor e da Pérsia. São dois reis. E Daniel também ele vê que um desses chifres se torna mais alto que o outro. Significa que um rei se torna mais poderoso. E esse carneiro também dá investida para três direções. São as principais conquistas da Média e da Pérsia. Nessa visão, Daniel também ele vê um bode. E o bode avança contra o carneiro. E ninguém pode livrar o carneiro das mãos do bode. O bode então derrota esse carneiro. Porém Daniel ele vê que esse bode ele tem uma ponta entre os olhos. Ele relata assim: O bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiu no seu lugar quatro também notáveis para os quatro ventos do céu. Então, quando essa ponta é quebrada, surgem mais quatro pontas. E o anjo relata para Daniel o que representa tudo isso. Ele diz assim: Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então esse bode representa a Grécia. E essa grande ponta entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, o seu grande general, que foi Alexandre o Grande. Porém Alexandre, ele morreu aos 33 anos, no auge das suas conquistas e também na sua grande força. Por isso que fala que esse chifre é quebrado na sua grande força. E no seu lugar nasceram mais quatro chifres. Isso representa que o reino da Grécia foi dividido. Isso aconteceu após a morte de Alexandre. A Grécia foi dividida entre seus quatro generais: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Então após isso a Grécia se enfraqueceu. Mas o importante de tudo isso é que Deus está no comando da história. Ele sabe tudo o que vai acontecer com os reinos. Por isso revelou Daniel. O próprio rei Nabucodonosor, ele reconhece que Deus está no controle dos reinos. Então no capítulo 4 de Daniel, no verso 17, ele diz assim: Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e essa ordem é por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, até os mais baixos dos homens constitui sobre eles. Então Deus ele tem domínio sobre os reinos. No livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 15, ali diz que a nação é para Deus como uma gota d'água em um balde. Então nada representa. Até mesmo essas grandes nações dos nossos dias, como o Japão, a China, Estados Unidos, Rússia e outras grandes potências, nada representa para Deus. No fim, o domínio do mundo será de Deus, será o reino eterno, onde Deus terá todo o domínio. Isso está escrito no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 11, no verso 15. Diz assim: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu uma grande voz que dizia: Os reis do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Então no final os reinos serão de Cristo.
Todos os reinos, esses reinos passarão, porque isso é um ciclo natural. É como o dia e a noite, é como a vida e a morte. Um dia tudo isso passa. Porém o reino de Deus permanecerá para sempre, e Jesus terá o domínio sobre esses reinos. Quando diz que Jesus tem domínio sobre os reinos do mundo, não são os reinos como nós vemos hoje. Esse reino é um reino que está sendo preparado por Deus. Podemos dizer um reino organizado por Deus, onde Jesus será o rei. Você não gostaria de ter Jesus como rei, de viver nesse reino eternamente? Então todos são convidados para fazer parte desse reino. Esse será um reino eterno, um reino maravilhoso, que subsistirá para sempre. Então todos nós estamos sendo convidados para fazer parte desse reino. Que Deus te abençoe, que você também possa fazer parte desse grandioso reino eterno. Com Deus.